Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós damos início à nossa série Oscar 2025 para falarmos dos filmes indicados na categoria principal da premiação da Academia de Hollywood. Nós já temos alguns podcasts dos filmes que foram indicados neste ano de 2025, né? Então você encontra aí no nosso feed episódios sobre Ainda Estou Aqui, né? A nossa grande torcida aí para esse Oscar, para a gente conquistar aí a nossa tão sonhada estatueta, né? Ou estatuetas, quem sabe. E também temos podcasts sobre A Substância e Duna, parte 2. Agora, neste programa, a gente fala sobre Anora e Conclave. Aí, na sequência, a gente faz outros episódios para falarmos sobre Emília Pérez, Wicked, Um Completo Desconhecido, O Brutalista e Nickel Boys, né? Finalizando aí para a gente ter programas sobre os 10 indicados. Kel Gomes, hoje nós vamos falar sobre o sagrado e o profano. Não é? Melhor combinação impossível, né? Eu achei bem interessante, ainda mais que a gente está agora em pré-carnaval, né? Então também tem a ver. É verdade, né? Mas são filmes bem diferentes. Eu gosto desse contraste no programa, tá? Ao invés de a gente juntar dois, né, parecidos, a gente juntou pelo contraste mesmo. Então isso é bem bacana. Mas podem dialogar em alguns momentos. Sim, né? Vamos ver o que sai aqui da nossa conversa hoje, porque para falar sobre Anora e Conclave, a gente recebe, primeiro, Ana Lúcia Andrade, nossa companheira de podcasts, professora de cinema da Escola de Belas Artes do FMG. Tudo bom, Ana? Oi, gente. De férias, mas não dava perder esses encontros pra gente falar desses filmes do Oscar, né? É sempre bom. Exatamente, é tradição aqui no Cinematório já. Temos também a alegria e o prazer de recebermos mais uma vez aqui no Cinematório Café René França, crítico de cinema, professor, diretor, roteirista, autor, né, de livro, está aí com Cine Killer entre os mais vendidos da Amazon Brasil. Muito bom, René, ter você aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço, sempre bom nessa época do ano e sempre bom comentar os filmes do Oscar, né? Adoro fazer parte dessa tradição aqui também. Massa! E mais uma vez conosco também Larissa Vasconcelos, jornalista crítica de cinema, nossa companheira aqui no Cinematório. Tudo bom, Lari? Oi, gente. Muito bom estar aqui. Como o René e a Ana falaram, a nossa tradição já anual de comentar sobre a premiação do Oscar e os filmes que estão nomeados, né? Exatamente. E você que acompanha os nossos podcasts, né, já tem aí esse hábito de sempre estar ligada aqui no Cinematório nessa época da temporada de premiações. Você que nos acompanha, mas ainda não faz parte do Cineclube Cinematório, é a sua chance perfeita para poder vir fazer parte da nossa comunidade cinéfila. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, clique no link e venha se juntar ao nosso grupo para poder nos ajudar a manter os podcasts no ar e a gente a continuar com o nosso trabalho, continuar com o nosso site, né? Também temos críticas, entrevistas, coberturas de festivais, mas a gente precisa muito do seu apoio para a gente seguir com esse trabalho, né? É a sua ajuda que financia o Cinematório, que nos ajuda a pagar as contas para manter esse projeto no ar. Entre então em cinematório.com.br, junte-se a nós. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os apoiadores e todas as apoiadoras que já fazem parte, estão conosco aí nesse caminho há tanto tempo, né, Kel? Nos ajudando aí a manter aqui o nosso trabalho. Vocês são tudo, porque sem vocês a gente não consegue continuar. Entre lá então, reforçando mais uma vez o endereço do site, cinematório.com.br. Today this could be the greatest day of our lives.
Começamos o nosso podcast hoje, então, falando sobre Anora, filme dirigido pelo Sean Baker, aliás, dirigido, escrito, produzido e montado, né? Sean Baker aqui dando check em todas as funções aqui, só não fez a fotografia, né? Mas, e a trilha sonora, né? Mas está aqui assumindo todas essas funções. Ele que vem do cinema independente, né? Com filmes aí que já foram premiados em diversos festivais. Os mais conhecidos deles são Tangerine e Projeto Flórida, mas ele tem outros longas, né, feitos aí antes desses dois. E Anora ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2024. Né? Foi o grande vencedor desse prestigiado festival e chega agora para o Oscar como um dos favoritos para levar também a estatueta mais cobiçada da temporada. O filme tem a Mikey Madison no papel principal, ela que vive a Annie, ou Anora, essa stripper, essa profissional do sexo, trabalha ali em uma boate na região ali do Brooklyn, em Nova York, onde ela conhece o Venya Zakharov, esse jovem herdeiro russo com quem ela inicia um relacionamento. Tudo parece indo bem, ela está ali vivendo com ele na mansão ali, né, tendo acesso às mais variadas regalias, até que a família desse rapaz descobre sobre o relacionamento. Eles não estavam sabendo de nada, ficam contrariados e aí resolvem fazer de tudo para poder anular o casamento que eles fizeram lá em Las Vegas, né? Aquelas cerimônias, né? O povo vai para Las Vegas e casa numa capelinha lá, né? E é isso. Então o filme se desenvolve como essa comédia romântica / comédia dramática que gira em torno dessa moça que está tentando ali sobreviver, né, com esse trabalho de dançarina, de stripper, né, fazendo ali os seus programas e tentando aí alcançar essa ascensão social, né, ter a vida financeira, né, resolvida com esse relacionamento com esse moço rico. A gente sempre começa com a Ana Lúcia Andrade, aqui no nosso podcast. Hoje não vai ser diferente, até porque eu quero pegar um gancho aqui da decisão do júri do Festival de Cannes em dar a Palma de Ouro para a Anora, porque eles mencionaram ninguém mais, ninguém menos que Ernest Lubitsch como uma das referências que eles tiveram enquanto assistiam ao filme, né? Lembraram, eles disseram na coletiva de imprensa lá em Cannes que o filme os fez lembrar das comédias do Ernest Lubitsch e do Howard Hawks. Então, Ana, você que é a nossa grande entusiasta e grande estudiosa, né, das comédias clássicas de Hollywood, o que você tem a dizer sobre essa justificativa do pessoal lá de Cannes, né? Lembrando que o júri foi presidido pela Greta Gerwig. Eu tô chocada, porque eu não sabia dessa informação. Eu tô me recuperando dela aqui ainda. Que ótimo, Ana. Tô me... Não sei nem o que dizer. Pois é. Perfeito. Pois é, já disse muito. Nossa, meu... Só com essa reação. Disseram isso lá. Eu imagino o Lubitsch revirando no túmulo, porque o mestre da sutileza, né? E da comédia inteligente, da comédia maliciosa, crítica, de inversão de papéis, de crítica de papéis de gênero na sociedade, né? Eu tô muito abalada com essa informação. Assim, não é um filme ruim, mas realmente, eu não sei se isso também atrapalha muito, né? Você vai ver um filme que ganhou Cannes, aí você já vai imaginando, né, que Se eu tivesse sabido disso, então a minha decepção ia ser maior. Mas é uma coisa... eu também, assim, quando eu li isso, eu também fiquei meio surpreso, né? Mas porque durante o filme, em nenhum momento eu fiz ligação com as screwballs comedies, né? Comédias malucas e tudo.
Mas depois pensando assim, pode até ter ali uma intenção de fazer uma atualização, né, do gênero, sei lá, mas sei lá, é difícil. Intenção não é fato, né? É. E assim, pra te falar a verdade, eu não comprei nem como comédia. E principalmente, uma coisa que eu estava comentando aqui nos bastidores com vocês, quando o filme acabou, quando ele estava quase acabando, eu comecei a gostar mais dele. E aí a cena final me fez não repudiá-lo totalmente. Sim. E revê-lo, assim. Porque eu acho que quando ele começou a melhorar aí para um terreno, eu estava entendendo a proposta, aí o filme acaba, né? E aí eu fiquei pensando mais nisso, né? Falei, esse final já me recoloca para pensar no que eu vivi aqui 2 horas antes, né? 2h10 antes, digamos. Que o filme tem 2h20, né? Mais ou menos. Ele é bem longo, né? 2h20. E aí eu tava gostando mais dos 10 minutos finais, para falar a verdade. E aí eu fiquei pensando nisso. Falei, bom, então não era uma bobagem total como eu imaginei que era. E claro que o filme tem méritos, né? Ele tem uma fotografia interessante, tem um ritmo interessante, tem atuações incríveis, principalmente do russo, do Yura Borisov, que é o personagem que mais me captou assim, no filme, que me capturou a atenção desde o início. Mas eu fiquei pensando nisso depois, que quando eu chego no final eu falei, bom, então aquilo tudo era uma crítica, então o filme não é tão bobo assim, né? Precisou chegar no final para eu perceber isso. Então talvez eu tenha que ver o filme de novo para repensar sobre o prisma que o final me deu, né? Eu não sei se com todo mundo é assim, né? O cinema é sempre uma experiência muito particular, mas eu confesso que foi quase um tormento. Principalmente aquilo que seria para ser engraçado. Eu achei muito fora de tom do filme. Eu não conseguia rir. Sabe quando você suspira fundo, assim? Para ser engraçado, entendi. E, enfim... Vamos ver o que vocês acham aí, porque eu quero ter uma contrapartida. Vamos sim. E quero saber, então, já do Renê, porque acho que de nós 5 aqui, o Renê é quem gosta mais do filme, né, Renê? O que você tem a nos dizer? Renê adora. Eu também fiquei surpreso com essa... Eu não sabia dessa referência aí do júri, do Lutz. Eu acho que é um pouco demais, mas eu acho que o segundo ato todo do filme é uma comédia screwball. Na hora que eu tava assim, diferente da Ana, eu ri pra caramba, assim, naquelas partes. E que é a proposta desse humor bobeira mesmo ali, né? Do carro sendo rebocado, da batendo um no outro. E o que me atraiu o filme foi exatamente como ele ia mudando de gênero de um pro outro. Então ele começa meio uma linda mulher da vida real, meio erótico, assim, e aí de repente vira uma comédia louca, à noite, que até lembra muito Tangerine, né, que acho que é um dos primeiros filmes dele, que é pessoas em busca de uma outra pessoa, e depois vai para um drama no final, né, e ele vai passando de uma coisa para outra. Eu acabei vendo a Nora 2 vezes, porque eu tô revendo os filmes, porque lá a gente também vai gravar lá no podcast do 1999 Grande Ano do Cinema os filmes que estão concorrendo ao Oscar. E aí, a primeira vez que eu vi, eu achei legal, achei interessante, mas com um pouco uma sensação de que podia ser menos longo e meio sendo levado ali pela história, pela personagem. E fiquei meio assim, ok, legal e tudo. Quando eu revi, eu acho que já sabendo para onde a história ia,
aconteceria, eu comecei a prestar atenção em umas outras coisas e eu achei o filme melhorou pra mim. O filme abre com uma música que fala esse pode ser, ou esse é o grande dia das nossas vidas, né? Sim. Ela toca a música ali muito alto no início do filme. E eu, de cara, eu fiquei assim, gente, o Sean Baker é um diretor que eu gosto normalmente, e ele é muito irônico, né, muito cínico, e eu fiquei pensando, gente, isso aqui é muito cínico, porque pra Nora, claramente, não é o grande dia da vida dela, e não é o grande dia pros caras que estão pagando ali pra ela. Então tem uma brincadeira aqui no uso dessa música. E a música volta a tocar num outro momento, que é o casamento dela. Que ali eu entendi também que tá claro para os dois que também não é o grande momento da vida deles, até os fogos de artifício são falsos nas Vegas. E aí eu fiquei olhando pro filme todo com esse olhar de cinismo e de como que o Sean Baker, como é sempre esse cara que vai nessa desconstrução do sonho americano, se ele não tá sendo meio que um grande comentarista da era Trump. E talvez, sabe, não é por acaso que é uma stripper, não é por acaso que são russos e oligarcas, e essa relação capitalista com o corpo, com os sentimentos. Então o filme cresceu para mim como um comentário político também do estado atual das coisas. Uhum. Interessante esse ponto de vista. Eu não tinha pensado nisso também, não. Mas realmente. E a gente está iniciando agora essa nova era Trump, né? Acredito que aí, no caso, ele estaria aí se referenciando a anterior, né? O primeiro mandato. Então, até porque eu fiquei até viajando a Nora, né? E tem meio que um anagrama para North America, né? A Nora, não sei se estou viajando demais, mas eu fiquei muito com ela como se fosse os Estados Unidos, sabe? A Nora é como a América do Norte. E ela é neta de imigrantes também, né? Tipo, é legal o René trazer isso, assim, porque é um olhar. Porque tem umas obviedades que tem no filme, né? Que é o fato dela ser neta de imigrantes, né? Ela sabe falar russo. E aí, com esse olhar do René, fica ainda mais claro mesmo essa crítica, talvez, ao Trump. Tipo, o filme cresceu mesmo agora pra mim, com esse ponto de vista do René. Porque, realmente, ela não é de lá, né? Ela é de lá, mas, ao mesmo tempo, ela é sempre lembrada que não é, né? Porque na América eles têm muito isso, né? Tipo assim, de você é imigrante, você é latino, você não sei o quê. Então a Nora realmente tem isso. É vítima do sonho americano, né? Como eu falei, talvez uma segunda olhada depois, né? Como o René teve, ele já gostou do início e gostou ainda mais na segunda vez. Talvez, né? Dê pra entender melhor. E aí, Kel, vai dar uma segunda chance também ou não? Eu tava aqui pensando que eu não vou aguentar passar pelo tormento que é aquela segunda parte. Porque, né, a partir de um determinado momento, o filme embarca nessa comédia maluca, bastante caótica, em que a personagem, pra mim, ela é abandonada. Eu não gosto por conta disso. E tudo vira essa grande maluquice, gritaria e conflitos e resolução atrás do menino que não dá em resolução, na verdade tá sempre indo e ele nunca chega, né? Enfim, aí isso foi muito cansativo pra mim, então eu acho que eu não dou conta de assistir mais uma vez. Vou ficar com a minha primeira impressão, pelo menos por enquanto, e quem sabe depois. Mas eu gosto muito eu, assim, concordo super com a Ana, foi a mesma visão que eu tive, assim, e gosto muito dessa avaliação por um outro prisma que o René trouxe, assim, porque é uma preocupação do diretor, né, falar dessa América que não é a América de sonho para pessoas que estão marginalizadas, né, e ele sempre tem esse olhar para essa margem, sem julgar as pessoas, assim. Aí ele constrói algo que é convincente, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não sinto que ele sabe equilibrar essa crítica. Acho que o René teve um olhar bastante generoso, assim, porque eu acho que a crítica em si, ela tá muito num subtexto e muito
muito camuflada em tanta camada, em tanta coisa, sabe, supérflua, assim, na verdade. Não é nem camada, é todo esse caos, assim, que ele coloca. E aí compromete muito a imersão e essa análise crítica ao longo do filme pra mim, sabe? Eu passo a ver a personagem como algo que ele não tá ajudando a criticar uma situação social dela, mas parece que ele tá reforçando, assim, em certos momentos, sabe? De uma visão um tanto estereotipada, às vezes, sabe? Dessa questão da profissão, né, do sexo, da profissional do sexo, como que ela responde, como que ela reage a um afeto, por exemplo. Então, eu fiquei pensando que talvez isso é um olhar um tanto fantasioso sobre quem trabalha com isso, sabe? Aí eu não sei se eu gosto tanto por conta dessa, talvez, falta de profundidade para a Nora, né? Mas enquanto comentário político, achei bem interessante, assim, como o René falou, de pensar esse sonho americano completamente desgastado e impossível. E, bom, a gente falou de Uma Linda Mulher, mas a gente não falou de Cinderela, por exemplo, que também é tipo isso, né? Um conto de fadas meio que às avessas, né? E a Mike, ela tá muito bem, mas no geral eu achei que é um filme meio hipervalorizado, sabe? E talvez tenha um pouco de tipo assim, de interferência de quando eu fui vê-lo. Porque essa hipervalorização, quando eu fui vê-lo, eu tive uma sensação de, poxa, mas não é isso tudo. Sabe? Isso, né? Acaba é isso, é. E como a Ana falou também, esse final foi o final que me reconectou a ele, porque eu tava exausta de todo esse caos, e que ali não tava me dizendo mais nada. Tipo, eu acho que ele esgotou, assim, essa questão de ridicularizar certas figuras, né? Esgotou. E aí eu não tava mais vendo onde que esse filme quer me levar, né? E aí esse final, ele te abre um vislumbre, assim, de uma profundidade que ele não conseguiu construir até então, assim, sabe? Ele não conseguiu construir nesse caminho, é só nesse vislumbre. E aí é uma puta sacanagem, porque aí você tem um vislumbre no final do filme, sabe? E mesmo nesse vislumbre, por ser uma coisa um pouco mais aprofundada, aí é que eu fiquei pensando, assim, da resposta dela ao afeto, sabe? Da resposta dela ser tão estereotipada nesse sentido, assim, né? Ao mesmo tempo que ela tá apresentando pra gente toda uma vulnerabilidade ali, não deixa de ser uma resposta, sabe, sacada, assim. Algo que... Você não acessa né, você não... essa vulnerabilidade, né? Essa abordagem dessa personagem, né? Essa questão mais intimista, né? Eu acho que acaba sendo deixada de lado. Concordo nesse ponto. Eu sinto falta do filme coisa... ser mais estudo de personagem do que essa coisa da comédia maluca que vai com esse monte de confusão e vai pra cá, vai pra lá, gente caindo, tomando soco na cara. Eu realmente fico em dúvida se tudo que ela passa ali nessa parte da comédia, se na verdade você não tá, assim, reforçando um pouco, sabe? Que você tá criticando, assim. Eu fico em dúvida, porque aquilo me desgastou, vendo ela, sabe? Sendo amarrada, amordaçada, jogada de um lado para outro. Porque eu acho que aí tem até um certo olhar misógino, no ponto de vista que ela é explorada, né? O corpo dela é explorado o filme todo, depois ela é sequestrada, agredida e abandonada. Então, se você para pensar, né, na trajetória dela, tem até um certo olhar, assim, de, sabe, como que essa mulher está sendo tratada, sabe, pelo filme.
É. E ainda por cima, ela sendo agredida e isso ser motivo de riso. Alguns críticos falam, ela demonstra uma força. Não, eu achei um horror o que estava acontecendo com ela e todo mundo rindo daquilo, sabe? Eu não me incomodou profundamente, como no filme lá dos 12 condenados, sei lá, do Tarantino. Os 8 odiados. Os 8 odiados. Os 8 odiados. Sabe, aquela coisa de fazer uma crítica à mulher, a essa mulher vulnerável, a essa mulher imigrante, a essa mulher tonta, vítima do sonho americano, como eu falei, que quer ser realmente a Cinderela, né? Ela quer passar a lua de mel à Disney no castelo da Cinderela. Aí essa crítica, ela começa... não acho nem que emerge da profundeza, porque eu não vi nada na profundeza. Fica parecendo uma coisa que boiou do fundo do nada. Igual a Raquel falou, é uma coisa até ousada. Se isso era proposital, se ele queria parecer uma coisa boba para no final jogar uma bomba, é muito arriscado o que ele fez, porque a mim não pegou e há muitas mulheres também que eu conversei ficaram muito incomodadas com isso, com esse tratamento dessa menina, dessa personagem que não chega a lugar nenhum, e eu ainda achei ela muito explorada pelo olhar do diretor, não sei explicar. Depois eu tento explicar mais para deixar vocês falarem mais, porque foi o que mais me incomodou, aquele início que eu já entendi quem é aquela menina, já entendi tudo, e fica ali 20 minutos mostrando aquela menina de todos os ângulos, de todas as formas, e depois continua. Sabe, me cansou. Eu fiquei com dó da atriz, pra falar a verdade. Uhum. Meio gays. Complicado, né? Mas eu queria ouvir a Lari, porque temos uma crítica da Nora, publicada no Cinematório, né? Aliás, temos duas críticas. Temos uma do Daniel Oliveira, que escreveu durante a cobertura feita em Cannes, né, quando o filme foi premiado. Então, uma crítica escrita a quente, né, no momento, né, que o filme estava sendo visto, né, pela primeira vez. Olha, no calor que a gente vive, toda crítica está sendo escrita no quente, entendeu? É verdade. E temos essa nova crítica escrita pela Larissa, né, publicada agora depois que o filme foi lançado aqui no Brasil, e tem uma frase que eu gosto muito da Lari sobre o filme, que ela faz uma comparação com a bonequinha de luxo, né, dizendo que a Nora poderia ser visto como uma bonequinha de luxo moderna, uma versão modernizada, mas sem tanta inocência, né, Lari? Eu achei que vai aí um pouco no que a gente está falando aqui dessa coisa da Cinderela, do sonho americano, né? Sim. Nossa, gente, agora eu tô achando, depois de escutar vocês, que eu tô mais com o René. Tô mais no time do René. René, vamos dar as mãos aqui. Mas é porque eu entendo tudo que a Kel colocou e a Ana também. Só que em relação a personagem ser estereotipado ou não, eu não acho isso. Porque até na minha crítica, né, eu falar um pouquinho, não vou falar exatamente o que eu escrevi, mas assim, eu depois também revisitei o filme algumas vezes para finalizar o texto. Eu percebi que ela também estava atuando, sabe? Então, para mim, não foi uma personagem estereotipada pela profissão, mas sim foi a forma que ela encontrou para lidar com aquilo, sabe? Tanto é que eu vejo duas personagens no filme, né? A Nora e a Annie. Tipo, a Annie é a que trabalha no clube, é a stripper, é a que é sempre, que vê os homens, é a sempre querida, que fala, que é doce e tal. Então, ela é a forma da Nora se proteger e talvez, pra mim, né, não demonstrar tanta vulnerabilidade, né? Eu, pelo menos, dividi essas duas personas. E eu também concordo que talvez não ficou tão óbvio, né? Você vai no cinema, o público vê, então pode talvez dividir, né, nessas duas opiniões, ou de gostar muito, ou de talvez ficar incomodado como foi colocado no filme. Mas quando a gente vê as nuances, assim, que a Mike vai trazendo desde o primeiro ato, assim, que a gente vai
acompanhando, né, eu inclusive até dividi o filme em 3 partes, né, uma parte super curtinha, que é quando a gente vê ela indo pra casa, a irmã acordando, perguntando se tem leite, ela falando, nossa, tem na geladeira? Não tem. Então não tem, né, então preciso comprar. Ela no clube, né, conhecendo o Ivan, e depois aquele ato realmente que é muito longo e que me incomoda muito também, por ter virado muito pastelão, né, e não acabar nunca, tipo assim, eu acho que talvez, se é uma comédia tosca, não iria me incomodar. O que me incomoda mais é a duração dela. Porque é isso, vai dando angústia, você vai ficando realmente lembrando do tempo do filme. E aí me incomoda. Mas realmente eu não vejo tanto essa questão da personagem. Até eu entendo que eu fiquei muito na dúvida quando eu vi na primeira vez se, tipo, a objetificação, principalmente do corpo dela, me incomoda ou não. Eu fiquei com essa questão. Mas depois eu fui vendo, assim, a forma como ela vai dividindo também, sabe? A pessoa dela, assim, sabe? E em alguns momentos eu fiquei até me questionando se ela estava apaixonada por ele, porque, assim, a possibilidade de você ter uma vida melhor realmente encanta. Principalmente quem estava numa situação precária como a dela, né? Financeiramente falando. Então fica naquela dubiedade. E aí, quando eu comparo, né, assim, com todas as ressalvas e longitudes que tem de um filme para outro, quando a gente vê Bonequinho de Luxo, eu até revi também, depois, quando eu fui escrever, né, que o Renato falou para eu escrever, eu fui rever Bonequinho de Luxo. E a Holly, né, que é o personagem da Audrey, também tem muito essa persona que ela constrói, de querer o marido rico para resolver os problemas. Então, assim, a Nora, a gente fica torcendo o tempo inteiro pra, vamos dizer assim, entre muitas aspas, né, pro trambique dela dar certo. Eu, pelo menos, me peguei, tipo assim, gente, por favor, tomara que essa menina consiga ficar casada com esse homem, porque, tipo, eu acho divertido essa inversão, né, quando o casamento é um bom negócio pra mulher, porque normalmente não é isso que acontece, né, dentro da vida e dentro da dramaturgia. Mas quando acontece, é divertido. Só que realmente, pra mim, o Sean Baker, ele se perdeu muito no último ato. Mas, no geral, eu acho que eu gosto mais do filme do que desgosto, sabe? Eu acho que ele tem pontos que realmente não são óbvios, mas quando a gente entende, assim, essas nuances, eu acho muito legal, sabe? Muito legal ter uma personagem tão jovem que se faz o tempo inteiro que não é tão jovem, porque também tem essa cena no filme, né? Que o Ivan fala com ela. Mas, tipo, ela tem muita carga. Então, assim, se ela fosse uma personagem que deixasse transparecer muita vulnerabilidade dela, ela não conseguiria fazer o que tem que ser feito. Porque a vida dela é meio dura mesmo, sabe? E aí eu entendo que, tipo, é muito ruim quando a gente vê essas cenas, né, dela sendo amarrada, machucada, né, violentada de algumas formas físicas, né, por assim dizer. Só que também eu fico pensando, gente, não é, claro que não é o ideal, mas não é também um pouco da realidade que essas mulheres passam? Talvez não foi retratado da melhor forma, né, porque ficou numa parada cômica e realmente isso não é engraçado, mas também não sei se tá tão longe, sabe, assim. Não, é interessante, assim, isso que você traz, né, da divisão entre Anne e a Nora. Acho que de tudo, o meu problema maior é a resposta dela com o Igor, sabe? Porque ela tem ali uma troca verdadeira mesmo, assim. Você vê que é a Anne e não a Nora ali, no caso. E até no caso, ele, acho que o olhar dele pra ela é muito mais sincero do que do menino lá, o rico, né? O patrão, né? E eu falei trocado, na verdade é a Nora, né? Que é ele tá em busca de uma aventura, né? A Anne é do batidão. A Anne é o nome de guerra. É a Nora, eu acho que ela é a Nora ali. E aí, eu fiquei pensando muito na resposta que ela dá pra esse afeto, sabe? Que é uma resposta também com sexo, assim. Um sexo ali no carro pra já, sabe? E aí, isso aqui me incomoda um pouco, assim, de que talvez seja uma certa fantasia ainda, sabe? Sobre essa pessoa. Mesmo sendo ali, sim. sendo a Nora também.
Também é uma fantasia de como essa pessoa responde a um afeto, sabe? Também, assim, com um sexo super express aqui agora, e é isso. Mas por isso que o choro no final redime isso que você pensou, talvez, né? Porque mostra que ela sabe que isso também não a alimenta. Aí que eu comecei a perceber que a personagem não era tão tonta quanto ele estava pintando, né? Que ele estava mostrando que ela tá perdida na fantasia. Ela está perdida numa fantasia desse personagem que ela criou do sonho americano na América. Que eu acho que o choro é quando ela compreende que ela se equivocou ali nesse sexo ali, que ela tá tão acostumada a ser a personagem, com o Ivan ela precisava ser a personagem 24 horas por dia, que quando ela tá numa relação real com o Igor, ela tende a ser o personagem, ela percebe ali naquele momento. Eu acho que o choro é quando ela desconstrói a personagem e dá esse fio de esperança por mostrar que talvez ela não precise com ele ser o personagem o tempo todo. Isso. Ela tá cansada, né? Tipo, ela tá cansada, machucada, né? Tipo, abre margem até pra gente pensar na vida dela antes, assim. E aí, naquela cena, pra mim, talvez foi a maneira que ela encontrou de, tipo, ver também se ele só queria isso também, sabe? Porque ela tá, sei lá, tão acostumada a lidar com esse tipo de cara. Então, essa crítica que eu acho que eu comecei a fazer depois da última cena, que me arrebatou assim, a última cena, eu comecei a pensar nisso, nessa menina que ela tá numa sociedade capitalista materialista e que ela quer coisas, ela quer comprar, e ela percebe que ela também é um objeto, um material comprado. E aí ali ela não sabe mais como é ser uma pessoa. Então ela vai usar o corpo dela como ela estava acostumada a usar, e aí ela percebe que ela é uma menina tonta e que isso não vai dar nada para ela, né? Aí eu entendi a crítica do filme depois, né? Com essa cena final, como eu falei, ela engrandece o filme. E as pessoas, como o Billy Wilder falava, né? Um filme tem que saber começar e principalmente terminar, porque acaba relevando o meio, né? E esse final, ele dá uma relevada ali, ele dá uma relevada para a experiência levemente chata que eu tava passando no início, de achar que era só um filme bobinho, aí eu vi que não era. Aí você começa a pensar nisso, na Disney, em Las Vegas, essas coisas falsas do capitalismo, do materialismo, né? De roupas e não sei o que, mansões e tudo vazio, aquele menino tonto. Aquilo não é amor, nenhum dos dois ali ama. Eles estão curtindo, são dois adolescentes trepando e se drogando e curtindo porque tem dinheiro, né? E aí sim o filme cresceu um pouco pra mim. Se não fosse aquela cena final, eu não sei se eu ia achar isso. Mas, Ana, você deu a senha aí agora, porque você citou o Billy Wilder. Não aí vem não. Por isso que o júri lá fez a ligação com o Lubitsch. Não vem, não. Não. Aonde ele acertou foi nisso aí. Foi saber terminar um filme de uma forma impactante. Quando eu penso no filme, me vem aquela cena final de ser um final muito massa para um filme, assim. Eu também. É o que eu mais lembro, assim, o que eu mais guardo do filme é a última cena. A última cena, é. Ela é a mais. Ela que tem uma complexidade ali, né? Tanto que a gente tá pensando a personagem muito mais a partir dessa cena do que todo o resto. Todo o resto, é. E aí eu fico pensando nessa coisa também. Não sei, é difícil, porque você não tem convivência com essas pessoas, sabe? Tipo, com pessoas que trabalham com isso, assim. E aí eu fico pensando porque essa separação, né? Talvez seja necessária, mas talvez também não, sabe? Talvez é muito mais resolvido, sabe? Assim, na questão individual mesmo, assim. De tipo, isso aqui é com o que eu trabalho. Sim. A gente também tem que se dividir, certo? A gente é um tipo de pessoa no trabalho, claro, a gente é um tipo de pessoa na família, blá blá blá. Então, assim, talvez, né, eu sinto assim,
esse olhar um pouco de fora quando eu vejo que repete coisas que a gente pensa sobre quem trabalha com isso. Ah, só agora ela percebe que tá nesse mundinho, sabe? Ah, só agora ela percebe que precisa de mais afeto, de mais profundidade das coisas e que ela tá respondendo, sabe, assim. Aí eu vejo problema, tipo assim. Sim. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Que Ela para mim ter uma mais consciência do que ela faz e dessa divisão é muito mais interessante do que ela tá despertando ali depois de ter transado no automático. Concordo. O que eu acho também é que esse filme ele acaba dialogando muito nesse sentido com o outro dessa temporada, mas que acabou não sendo indicado a melhor filme, que é A Verdadeira Dor. Uhum. Não sei se todo mundo teve a chance de ver, não vou dar spoiler aqui e tudo, mas é um filme que também, na última cena, no último plano, me faz ter mais compaixão por aquele personagem do que eu tive o filme inteiro, que eu tava achando ele insuportável. Um cara chato, né? Mas ali eu falei assim, tem alguma coisa aqui que eu não tinha prestado atenção antes. Uhum. Então, assim como no Anora, depois, quando acabou, eu falei assim, essa personagem ela é mais do que o filme estava mostrando. Ou pelo menos o que eu percebi, né, enquanto eu estava assistindo. E talvez seja essa grande lição, né? Essas personagens são mais do que isso aqui. Mas aí fica essa questão, né? Não sei. É curioso que são dois filmes independentes, né? De cineastas mais ou menos da mesma geração. Mas eu fico pensando nisso, assim, da construção de personagem, construção de roteiro, com que a gente está acostumado, sabe, a ver no cinema, e de repente são propostas, assim, pra gente sair do cinema pensando naquilo, né? Sair do cinema com aquele último olhar, né? Aquela lágrima, né? É por isso que eu não acho muito pertinente comparar com o Bonequinho de Luxo, porque no Bonequinho de Luxo, desde o início, você sabe que aquela menina é uma vítima desse capitalismo, que ela quer coisas, e você vê que ela não é isso. E tem cenas inteiras para mostrar que ela não é isso, que ela tá equivocada, que ela tá tentando fingir que tá tudo bem e não tá, né? E nesse filme, você só percebe isso no final, que eu acho que é a intenção dele mesmo. Ele quer que você mergulhe na fantasia dela. Só que eu achei tudo muito bobo, E eu não estava achando nada crítico, nada profundo. Aí é um estudo de personagem. Eu falei, que personagem? Não sei que personagem é essa até agora. É uma menina tonta e tal. É isso que eu tô falando, atiça os estereótipos. Até o final, que ele te diz que não, peraí. Você talvez tenha se equivocado pelos seus preconceitos e tal. Mas não acho que é pelos meus preconceitos, até porque eu tento ser uma pessoa que faz de tudo para não ter. Mas porque eu acho que o caminho que ele trafega não é muito eficaz, sabe? Isso que muita gente adora. Eu vi a Isabela Boscov, igual o René falou, essa mistura de gêneros e tal. Eu achei uma miscelânea vazia, assim, até que chegou ao final. Por isso que eu falei, eu preciso rever o filme. Eu também confesso, Kel, que eu tive muita preguiça de ter que rever para poder gravar uma opinião mais direta depois de ter revisto. Porque aí eu ia ter que ver no cinema, né? Porque ainda não tem o filme. Mas eu vou repensar depois dessa conversa, né? Do que todo mundo tá falando. E já tem alguns indícios, como eu falei, quando termina o filme e você vê que, peraí, não era tão bobo quanto eu pensei, você já vai voltando e pensa em algumas questões ali. Mas, de imediato, eu me lembro, tinha um grupo atrás de mim, de mulheres, que riam até e tal. Quando chegou no final, que eu tava assim, opa, então o filme não é tão ruim, elas falaram assim, só isso, né? Pelo menos nós demos umas risadas. Eu falei, nossa, então se as pessoas forem encarar o filme assim, aí fudeu.
gente vai ter que esperar a Nora 2. Aí vai ser o Igor e a Nora sendo deportados dos Estados Unidos. Não, mas, tipo, eu entendo o que você falou, Ana, mas eu acho que durante o filme a gente vê, sim, que ela é, claro que de maneiras diferentes, bonequinha de luxo, mas a gente vê, sim, que ela é vítima do capitalismo, sabe? Ela pegando o metrô, por mais breves que sejam as cenas. Sim, não, sim. Mas eu tô falando que ela não o filme não te dá essa consciência do personagem, porque ele coloca cenas legais, música legal, um ritmo legal, cores, luzes, câmera pra lá e pra cá. Entendeu o que eu tô falando? Claro. Não tem uma melancolia, tirando o início, igual você falou. O início, sim. Tirando a parte que eu já entendi o que é que ela faz e ele fica ali 10 minutos naquilo, a outra, quando ela vai pra casa e tal, você tá vendo que a menina ela não é tão leve quanto parece, né? É a miscelânea de gêneros. Aí não tem como. Ele não mantém, entendeu? Ele não se mantém É um risco da miscelânea. É o risco da miscelânea. Essa mistureba toda que dilui, que não consiste. Dilui tudo. Inclusive, uma coisa que me irrita muito, assim, eu acho que a coisa que mais me irrita no ato longo, né, que é quase 2/3 do filme, né, se não for, né, 2/3, é que, assim, quando o Ivan some, gente, tava óbvio que ele tava na boate. Primeira coisa que eu pensei, aposto que ele tá na boate, e foi o último lugar que eles foram, e eu fiquei, não, gente, não acredito. Eu aposto que ele tá lá, e me irritou muito, só que teve uma parte dessa né, pastelada que eu gostei, que foi quando ela ainda fica tentando, né? Ela ainda tem esperança de conseguir ficar com ele, né? Mas quando ela vê que realmente não vai dar e xinga os pais dele, eu gosto. Ali eu me divirto, sabe? Porque eu falo, pelo menos isso, né? Porque, assim, não é possível também que essa menina vai ter passado por isso tudo e não vai nem pelo menos responder. Aí eu me divirto pelo menos um pouquinho, sabe? E na última parte, vocês falaram dessa coisa de relacionamento, mas pra mim é até um pouco mais profundo, que parece que é quando cai a ficha que ela não vai vencer, sabe? Vai vencer na vida, assim, sabe? Não tem nada a ver de gostar ou não do cara, porque eu acho que ela pode até ter começado a gostar, mas realmente ela acabou de conhecer ele, sabe? Ela acredita que pode dar certo até o Ivan desistir e abandonar ela, né? Até então ela acha que ainda pode ter alguma esperança ali de que vai resolver, que ele vai falar, ele vai enfrentar os pais, né, para ficar com ela. E depois que ela vê que ele não tá nem aí, que ele tá fugindo, né, que ele não quer mais nada, que ele vai colocar o rabinho até as pernas, aí é que ela cai na real, né? Eu acho que eu sou o único que gosta dessa parte pastelão. Mas é porque eu acho muito interessante, porque todos os caras ali são patéticos, né? Eles são idiotas e é aquele humor de pessoas idiotas. Inclusive isso que a Larissa fala, assim, como que ninguém pensou que ele tá no lugar óbvio que é a Boate Strip, né? Eu acho que é um momento que deixa mais na cara a superioridade em vários aspectos da própria Nora. Não tem nenhuma cena do filme, que é animal um dia rever, que a Nora não é a personagem mais inteligente em cena e com maior envergadura moral em cena. Nenhuma. Todas as cenas, ela é a personagem mais inteligente e superiormente moral. Só que eu acho que o filme é sobre isso, assim, que não importa. Não importa porque ela vai ser literalmente, simbolicamente amarrada, ela vai ser literalmente, simbolicamente abusada e agredida. Porque o poder econômico, o poder capitalista vai espremer ela como faz com todas as pessoas nessas situações. E aí eu acho que esse momento de comédia, de bobeira, tudo, a Nora é a única pessoa que não parece uma criança, que não parece uma idiota em cena. E isso tá refletido no resto do filme todo, assim. E é como que, no final das contas, não faz diferença ela ser inteligente, não faz diferença ela ser esforçada, não faz diferença nada. Porque a história é sobre como que pessoas ricas, poderosas, vão fazer o que quiser com essas pessoas, não importa o talento delas, as competências, seja qualquer outra coisa que as pessoas são.
e vão sempre esmagar e fazer, no final das contas, o que quiser com essas pessoas. Assim. Então eu acho que até essa mudança aí de gêneros, meio que para mim funciona como que, independente do gênero narrativo, a situação da pessoa pobre frente à pessoa poderosa vai ser sempre a mesma. E eu acho que, pelo menos para mim, eu ainda acho que o filme podia ser mais curto, que ele tem umas barrigadas, ele tem umas coisas assim. Eu acho que no final das contas ele dá conta de, com muito pouco que está sendo realmente mostrado da Anora, pelo menos para mim foi o suficiente para entender ela como representante dessa grande tragédia que é vender para todo mundo de que se você se esforçar, se você acreditar nos seus sonhos, você vai ser alguém algum dia. E a gente sabe que não é verdade, que os que realizam o sonho de verdade é uma parcela mínima da população, né? Eu acho que no final das contas o Anora acaba sendo sobre isso aí. Agora, eu acho que o Igor é o cara que vai vê-la assim. A partir do momento que ele começa sempre a observar ela de longe, no fundo, meio sem foco, no canto do enquadramento, foi que eu comecei a gostar mais da personagem. Através desse olhar dele, porque eu vi que ele estava vendo ela, que ele estava prestando atenção nessa menina que parece só uma menininha boba ali, e que aí, é por isso que eu falo que eu acho que quando eu percebi esse menino, a importância dele, que ele não era mais um capanga engraçadinho do filme, eu comecei a gostar mais do filme, né? E essa coisa também de... Aí tem umas coisas cômicas, eu não sei se é uma crítica que ele quer fazer, eu não sei. Porque os russos não devem ter gostado nem um pouco também do filme, mas porque é muito estereotipado. Mas aquela coisa dos russos chegarem e resolverem, mas eles podiam ter chegado e, sei lá, metido uma bala nela e resolvido o trem, se fosse só máfia mesmo, né? Mas eles não fazem isso, eles ficam ali apanhando, fazendo tudo e tal. Aí depois, quando eles vão lá na loja daqueles amigos russos deles, lá do carinha lá também, aí sai derrubando tudo, aí vira uma truculência que não tinha antes. Quer dizer, será que é uma crítica que eles fazem isso só entre eles? Não sei. Eu achei meio sem sentido, né? Aí a gente fica rindo do cara que levou foi machucado por ela, toda hora vem uma piadinha daquilo. Eu achei extremamente fraco em termos de comédia mesmo. Aham. Certamente a gente vai continuar aqui, né, comparando as nossas visões. Eu acho que já ficou claro que o filme tem camadas, né, para você pensar, não é simplesmente algo que acabou ali e você esquece, né, seja por um lado ou para o outro, você traz, né, algo para se pensar sobre o que a gente acabou de assistir, né, a experiência que a gente acabou de ter com o filme. Então, eu acho que isso já o credencia a ser um dos filmes, pelo menos, assim, se não o melhor, né, isso é subjetivo para cada um, mas pelo menos um dos mais instigantes, né, de se pensar realmente. Eu acho que o René e a Larissa trouxeram aí elementos, né, que, em oposição aos que eu, Ana e Kel trouxemos, fazem a gente colocar na balança aí o que o Sean Baker quis nos dizer com esse filme. E você que está nos ouvindo também nos diga, né? Porque a gente agora vai falar de outro filme, a gente vai encerrando aqui o Anora, mas a gente quer também saber a sua opinião. Então temos aí os canais de contato, mande para a gente os seus comentários, que vai ser legal a gente prolongar, né, ainda mais a nossa conversa a partir daqui. Diga, Kel, para a gente finalizar aqui. E eu quero aproveitar para recomendar um filme que, para mim, funciona bem melhor ao abordar esses temas, que é Zola, da Zanixa Bravo, que eu acho um filme subestimado, que é o contrário do que eu acho de Anora, assim. E aí, são filmes muito irmãos nesse sentido. É verdade, Mas os problemas que eu tive com a Anora eu não tive em Zola, e eu acho que a comédia é muito mais bem resolvida, o ritmo maluco também. Ao invés de me desgastar, na verdade ele me manteve ativa e interessada o tempo inteiro, sabe? E as personagens trabalhadoras do sexo, elas são
muito divertidas e melancólicas ao mesmo tempo, e traz essa questão pra gente, assim, sabe? Essa questão de estar à margem socialmente, a questão dos sonhos, a questão da riqueza, do dinheiro, do bling-bling. Então, é isso. Fica a recomendação também para vocês assistirem a Zola. E porque, também por favor, poucas pessoas viram esse filme. Foi lançado direto no streaming, sem nenhuma divulgação, né? Ele foi mais comentado lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, sem dúvida. E recomendo também, aproveitando a deixa da Kel, Rua Guaicurus, documentário brasileiro, dirigido pelo João Borges. É um documentário híbrido, né? Tem algumas cenas de ficção no meio, mas é situado nesse universo da prostituição, das trabalhadoras do sexo, na Rua Guaicurus, aqui em Belo Horizonte, que é uma das zonas boêmias mais conhecidas do Brasil. O filme está disponível na Filmica, né, plataforma de streaming, e é muito legal, né, você ter um contato mais direto assim, com as pessoas, né, que estão ali, né, trabalhando, né, todos os dias, e personagens da vida real, né. Bom, mudando de chave, agora vamos falar sobre Conclave. Até rimou, hein? Vamos agora falar sobre esse filme dirigido é um poeta. Filme dirigido pelo Edward Berger, que ficou mundialmente conhecido depois que fez aquele filme de guerra, que também fez aí sucesso no Oscar, o filme Nada de Novo no Fronte. O Conclave tem no elenco Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Sérgio Castellitto e a Isabella Rossellini nos papéis principais. Filme que se passa ali no interior do Vaticano durante o processo de escolha de um novo Papa. Curioso, inclusive, estarmos falando sobre esse filme nesse momento tenso que vive o Papa Francisco, né? Tá aí com problemas sérios de saúde. A gente torce, claro, para que corra tudo bem, ele se recupere, mas possivelmente estamos na iminência de uma troca de Papa, né? Seja por um motivo ou por outro, né? Mas ele está dando realmente sinais de que não consegue continuar no cargo. Mas o Conclave, ele imagina uma situação semelhante, mas fictícia, né? Não é baseado literalmente nas últimas trocas de papas que tivemos no Vaticano, mas imagina ali toda aquela situação de ter aquele momento em que os cardeais ficam ali confinados, né, para poder fazer essa escolha, aquela coisa toda da fumaça que sai lá da chaminé para indicar se a escolha foi feita ou não, né, tem toda essa mitologia papal, né, que gira em torno ali da trama do filme. E aí, o que eu acho mais interessante é como o filme se transforma num thriller político, né? Como que ele é conduzido pelo Edward Berger dessa maneira, que torna esse momento, né? Imagina o quão interessante deve ser você ficar trancafiado com um monte de padres dentro do Vaticano, né? Mas ele consegue transformar isso num filme interessante e que é dinâmico, né, justamente por causa dessas rixas que tem ali entre um candidato e outro, essas polêmicas que vão surgindo. Então, todas as questões políticas que envolvem a Igreja Católica também são colocadas na mesa durante essa escolha. Aí começa a ficar realmente mais interessante você acompanhar, né, por dentro ali do Vaticano a escolha do próximo Papa. Surpreendeu você também, Ana, esse filme? Ou você já tinha aí um certo interesse por essa temática? Meu único interesse era o elenco e o diretor. Porque eu falei, meu Deus, eu vou ver um filme sobre um bando de homens. Aí eu comecei a ver o filme vendo todos aqueles detalhes e tal. Eu falei, deve ser chato isso, ele tá querendo só mostrar os meandros e tal. E aí o filme foi me pegando. Primeiro que ele é muito bem dirigido, ele tem enquadramentos belíssimos, ele tem ideias
no subtexto maravilhosos que estão na visualidade, tá em tudo, né? Eu saí do filme e gravei um negócio para eu não esquecer falando isso, porque todos aqueles detalhes, toda aquela coisa do rito, né? De tudo aquilo, eu tô assim, para quê? Para mostrar como é que funciona? O que é isso, né? Porque para que tanto detalhe? E aí, o filme me pega para valer mesmo quando quebra aquele vidro Tem um atentado, né? Aí eles estão todos fechados no escuro, aí entra a luz ali e começa a gente... E aquelas mulheres silenciosas passando para cá, aí você tem aquela fala maravilhosa da Isabella Rossellini, que é por isso que ela está concorrendo, né, só por aquela fala. Sim. E aí o filme me deu uma acordada, literalmente, assim. Falei, olha, agora eu tô entendendo o que ele tá falando, né? Tem que entrar uma luz aí nesse lugar cheio de homem discutindo tudo, enquanto as freiras arrumam tudo, limpam tudo e fazem a comida deles, né? E o final foi um soco pra mim no estômago, assim, no bom sentido, como eu acho que um filme deve fazer. Porque eu falei, agora eu entendi qual é desse filme, né? Por que ele tá colocando esses meandros desses homens decidindo tudo ali para mostrar que a gente precisa de luz, né? Esse mundo não dá para ser mais governado dessa forma patriarcal, porque tá tudo errado, sabe? Eu achei ele muito necessário, muito pungente. E eu fiquei até pensando, porque Hollywood adora também falar mal da Igreja Católica, e talvez eles peguem nesse aspecto, eles queiram premiar o filme nesse aspecto. Mas não é só sobre a Igreja Católica. Para mim, vai além daquilo, né? Que você está nesse mundo governado por homens ensimesmados nas suas convicções, nas suas certezas, e não deixam nada de novo entrar ali, e está precisando dessa nova luz. Tanto é que o filme termina com a luz entrando de novo, né? Eu achei muito bonito o filme. O Ralph Fiennes está realmente... Ele sempre é maravilhoso, mas ele tá magnético, assim. Você vê quem é aquele personagem e o que ele está representando ali. O tipo de homem que ele está representando, que a gente está precisando que os homens tenham uma visão mais aberta sobre essa ideia desse patriarcado falido. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas a gente fica torcendo para que ele aceite ser o candidato, né, e aceitar ser o novo Papa, né, porque ele acaba, igual você falou, né, Ana, ele representa, assim, um tipo de comportamento, né, e demonstra ter um tipo de olhar que vai mais de encontro com o que seria, assim, um equilíbrio, pelo menos, mas um equilíbrio que leve para um caminho progressista, que saiba lidar com essa questão política, né, das escolhas, das mudanças e tudo, mas do revisionismo, né, porque é algo que é muito questionado da Igreja Católica e tudo, né, o quanto que esses dogmas, né, são sempre colocados aí, muda papa, não muda papa, isso sempre acaba sendo uma questão, né? Por exemplo, a questão do casamento homossexual, né? Enfim, essas questões todas, eu acho que no personagem do Ralph Fiennes a gente tem pelo menos assim, um vislumbre de que pode caminhar para um rumo mais progressista, né? E não de retrocesso como outros ali representam. Eu gosto muito desse, porque além do que a Ana falou, assim, uma direção muito boa, né? Então te mantém nessa tensão, nessa busca, assim, por esses personagens também, para você tentar entender um pouco daquela política toda, daqueles dilemas todos, e vendo exatamente isso, assim, né? Toda essa pompa para algo que precisa ser repensado desde a sua base. Então, é um filme que, assim, tá lidando com algo que poderia ser muito chato, muito difícil e, na verdade,
passou e eu nem vi, assim, nem senti, assim, eu acho que ele tem um domínio mesmo, né, de como te guiar, e é bem essa estratégia de microcosmo, né, é um microcosmo, mas que a gente pode estender para o mundo, assim, para a sociedade, e, bom, com a igreja ali, né, como centro de tudo, é importantíssimo, né, e mais ainda, assim, além dessa tensão política, desses dilemas éticos, dessa construção reflexiva, que eu gosto muito, assim, você reflete enquanto vê o filme, né, sobre essas questões. Fala muito sobre fé e sobre valor cristão. É um filme que, pra mim, traz espiritualidade, sabe? Ele discute também, assim, aspectos dessas pessoas que estão ali para poder, em teoria, pelo menos, estão ali para poder pregar, né, um bem maior, pregar uma compaixão, pregar algo de bonito para a sociedade, sabe? Então, assim, né, no personagem do Ralph Fiennes, eu acho, assim, incrível o quanto que a dúvida dele é o que faz ele se abrir para o que é, de fato, um valor cristão, para o que é, de fato, esse significado de fé que ele tanto tá trabalhando ali enquanto cardeal, isso. Então, assim, eu fiquei bem interessada, assim, como que o filme é também muito introspectivo nesse sentido, sabe? Pra gente pensar também esses valores para essas pessoas, assim, como que precisa se abrir pro entendimento disso. A diversidade, ela também tá aí, ela também tá nisso. Então, é muito bonito, assim, o quanto que o personagem dele também é algo que recebe essa luz. Não só o sistema deles ali, né, mas o próprio personagem dele, assim, entendendo, a partir da dúvida, ele entendendo que não, agora eu vi o que significa, sabe? O que é essa fé, esse amor, essa espiritualidade que eu tô pregando. É isso aqui, sabe? É essa aceitação também. É essa acolhida da diversidade também. Então eu achei isso muito bonito, assim, porque além de toda a discussão política, né, de falar dessa hipocrisia institucional da igreja, tá também falando como que, se um deles estiver aberto para pensar o valor cristão, o dogma, para pensar a compaixão a partir da sua diversidade, ele, mesmo sendo o que ele vai conseguir trazer luz ali, como a Ana estava falando. Então, assim, eu achei muito, muito bom, assim, nesse sentido, sabe? Porque é duplo. É político, mas é também espiritual. Isso é muito difícil de você conseguir associar, sabe? Pra mim, ele conseguiu associar. Eu achei muito, muito sofisticado. E você, Renê? Eu queria falar que não gostei para manter a discussão, mas eu adorei. eu gosto muito do Conclave. Eu vou até puxar uma coisa aqui, que é uma comparação mais nada a ver que o Lubitsch, mas é porque eu lembrei tem uma hora no livro que o Gilles Deleuze fala sobre o Ozu, que é o cineasta do cotidiano, em que, entre aspas, nada acontece ali. E aí, quando uma coisa mínima está em cena, quebra aquela narrativa cotidiana e qualquer detalhe vira uma coisa muito grande, né? Não é exatamente isso que o Edward Berger faz, mas ele trabalha com formalismo, com os quadros, tudo muito bem enquadrado, tudo muito bem pensado, uma preocupação muito grande de mostrar o ritual, que eu acho que narrativamente é muito importante, até reforçando isso que vocês já falaram aí, de que é um filme em que cada mínimo movimento das peças desse grande xadrez que está acontecendo ali, elas importam e elas aparecem para a gente como espectador por causa desse formalismo que ele está trabalhando. Então, cada coisa que sai um pouco fora, assim, um mínimo ruído, um mínimo personagem que passa no fundo, mínimo movimento de câmera, te diz assim, opa, tem uma coisa fora do lugar. Como a gente está do ponto de vista do Ralph Fiennes, né?
que é o Lawrence, né? E ele é esse cara responsável por tudo, e ele é que tem que estar de olho em tudo. Então a gente começa a ver como que essas peças estão sendo manipuladas, ou como que elas estão funcionando ali, como que ele precisa dar conta disso tudo ali nessa constante briga de poder. Então isso já me chamou a atenção, né? Isso assim, é um filme que quando eu fui ver eu não quis saber nada sobre o filme, sabia só pelo título que era, né? Que é esse momento de escolha do Papa. No início eu até achei que ele ia para um lado de um mistério, de alguém matou o Papa, o empreendedor sei lá. Ele pensou assim, vai ser uma história de detetive no conclave, mas eu gostei que ele vai te levando para um lado e aí ele te leva para outro, e aí o roteiro vai o tempo todo te surpreendendo, assim. Quando você acha que sabe sobre o que é o filme, é sobre outra coisa, não é sobre esse cara aqui, não é sobre outra coisa, e aí vai acontecendo isso tudo, e dentro dessa estrutura muito, muito formal, ele vai trabalhando isso junto, em paralelo, como a Raquel falou, com religiosidade. Tem uma discussão, acho, política muito interessante, de quase uma autorreflexão da esquerda ali em alguns personagens, que é até que ponto você está disposto a ir e a baixar seu nível moral para que um pior não ganhe, né? Tem um momento ali que um personagem vai falar assim, não, joga isso para debaixo do tapete, porque senão vai ser pior, porque uma outra pessoa ali pode ser eleito Papa. E aí eu acho que no meio, essas discussões todas, elas estão acontecendo, elas são relevantes, elas acontecem no momento certo ali, com o tempo de tela certo. Em momento nenhum o diretor, o filme, enfim, perde a mão da atenção, da gente prestar atenção no que está acontecendo. Então, para mim, é um filme muito certinho, assim, mas que faz tudo que ele se propõe muito, muito bem feito. Muito bom, muito bom. Eu acho isso também. O filme, ele traz questionamentos, né? É como a gente comentou aqui, ele traz questionamentos que vão para além do que é só o rito da igreja, né? O rito da escolha do Papa, né? Não é sobre o conclave só, é sobre muitas coisas que a gente vive na nossa sociedade, que a gente vive na política, né? Que a gente vive a nossa história, né? De mudanças significativas que podem ou não ser feitas, algumas que são feitas e depois há retrocesso, né? E quem são as pessoas responsáveis, né? Por levar essas mudanças adiante ou para trás, né? Então acho que é um filme que acaba surpreendendo também nesse sentido, né? Ele surpreende primeiro pelo ritmo, por te envolver, você fica com a atenção presa ali o tempo todo, né? Até o final, quando tem ainda um plot twist que traz uma outra camada, né? Traz um outro entendimento. Acho que até se não tivesse aquela reviravolta ali com o que é enfim escolhido, a gente Benítez. eu já estaria feliz com o filme, né? Mas eu acho que essa última camada ainda traz um outro ponto de vista que é também interessante de pensar. Mas ele surpreende também nesse ponto, né, das temáticas e nos simbolismos que ele traz para a gente pensar na nossa vida fora da tela, né, no que nos governa, né, enquanto seres sociais. E você, Lari? Como é que foi o conclave para você? Ficar ali junto com os padres? Não ficaria. Eu adorei o filme, mas não ficaria. Não me chame para um conclave, que eu não irei. Mas eu acho que esse filme não tem como, né? Nem se tiver um hot priest. Ai, meu Deus. Olha, Acho que não. Olha a referência. Mas, gente, esse filme eu acho que não tem jeito, né, dele não ser unânime, assim. Ele é muito bom mesmo. E, inclusive, né, o plot no final, eu acho que fazia tempo que... Já fazia pelo menos alguns anos que eu não via um plot, assim, no final, que eu fiquei tão surpresa igual eu fiquei com Conclave, assim. E, tipo, super positivamente, né, assim. Eu adorei. E uma coisa também que eu gosto muito no personagem do Ralph Fiennes é que eu tenho
tem alguns grupos de cinema que eu participo, que a gente também discute os filmes do Oscar, e teve uma pessoa que eu não lembro quem foi que perguntou, né? Ai, vocês compraram ele? Que ele realmente não queria ser? E aí um amigo meu, o Lucas Giannone, falou, eu comprei, e eu falei a mesma coisa, porque a gente não duvida dele. A gente não duvida das questões dele, de como ele tá, meu Deus, se eu for o Papa, meu Deus, não quero, ai meu Deus. Mas ao mesmo tempo, nossa, se não tiver jeito, vou ter que assumir, né, porque tem que ter essa discussão, né, que o filme traz entre a moral e a ética, né. Eu acho que a gente vê muito disso nele, né, assim, o quanto que ele vai deixar a moral, né, pela instituição da igreja e os dogmas serem maiores do que a ética pessoal dele, né, qual que é o peso que é maior. E eu acho que é muito legal a gente comprar tanto essa ideia do personagem, né, e realmente acreditar que ele não quer ser, porque tem aquele outro, vou até pegar o nome aqui, que fala, que no primeiro ele fala, ai meu Deus, que ele tava mais cotado, né? E ele fica assim, ai... O Bellini. Qual, Ana? É o Bellini, que é o... Isso, o Bellini. Stanley Tucci. Isso, eu adoro ele também, inclusive. Adoro esse ator. O Bellini, que ele fica assim, ai meu Deus, vou lá, né? Mas não queria. E depois ele assume que sim, ele queria. Então, eu acho muito legal o Ralph sustentar que ele não queria e realmente não querer. E tá tudo bem, sabe? Eu acho legal a autenticidade de maneira geral, que é uma coisa que a igreja, de maneira geral, também sufoca, né? Ela sufoca as individualidades das pessoas e para a instituição se manter, né? Apesar de tudo. Então, é uma coisa bem doida, assim. Eu achei muito interessante essa ideia de criar situações que... Eu não sei, né, se já aconteceu algum atentado no Vaticano, eu acho que sim. Mas porque criar teve também com no meio do... João Paulo I, né? Que talvez ele tenha sido morto, que tem até no Poderoso Chefão 3, né? Uma ideia dessa. Eu não sei se com bomba teve um ano também que eles estavam bombardeando. Fiquei na dúvida. Quando eu vi o filme, eu ia até pesquisar. Mas eu achei interessante também trazer essa situação para ser mais uma questão para o personagem dele lidar, né? Já que ele tá tendo que organizar tudo. E infelizmente também acaba sendo uma situação atual, né? Que o nosso mundo ele passa por essas questões de guerras ideológicas, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo com a Palestina, né? Que é muito triste. E eu fiquei pensando nisso o tempo inteiro, e também o fato do personagem, né? Que no final das contas ele, o que vence, né? Que é o Benítez, vira esse contexto de guerra, né? Então, eu acho que, assim, eu concordo total, assim, com a Kel dessa parte espiritual, que ele é um filme que trata essas questões que a gente está vivendo, e às vezes tá virando tão rotineiro pra gente viver essas situações que a gente se esquece, né? Então, esse discurso também do Benítez, antes de ter a última votação, retorna a gente para esse ponto, né? De, meu Deus, a gente tá fazendo algo errado, né? De maneira geral, pensando na parte de humanidade, né? Da vida em sociedade, né? E como que a igreja, de certa forma, se desvirtua ao longo, desde a sua criação, né? E vai abandonando um pouco valores, apesar que fala que não, mas na vida cotidiana a gente vê que sim, né? Então, porque também tem esse contexto capitalista, né? Da igreja ter que se manter e da instituição, né? Ter que sobreviver acima de tudo, né? Então, esse discurso dele volta para as raízes, né? De se reconectar com quem, em tese, né? Que iniciou, né? Essa questão cristã, né? Que foi Jesus, né? Que pregava nada mais que isso, né? De amor ao próximo, de aceitar as diversidades, as pessoas excluídas. Então, é bonito, assim, né? Ver que apesar de ser um filme que questiona muito, né, até a própria indagação da instituição pelo personagem do Lawrence, né, a gente vê muito disso, de confiar ou não na igreja, que ele está nesse processo, né, ele ia pedir para sair antes de acontecer o que aconteceu com o último Papa. Eu amei esse filme, gente, assim, dos que eu vi, eu não vi todos ainda, mas os que eu vi dos nomeados foi disparado, assim, o meu preferido. Eu gostei muito dele. Pois é.
São, né, nessas horas que você percebe que está nascendo o vencedor do Oscar, porque é aquele filme É aquele que a pessoa que ninguém gosta, tem nada contra, né? Aí são esses filmes que acabam chega lá na cerimônia, o Oscar vai para... Oh, mas como assim? Pois né? é, e um filme de igreja, né? Só críticas positivas, até é engraçado isso. E é uma coisa perfeita que o René falou. Essa ideia, o formalismo, ele serve ao filme. Ele não é uma coisa para ficar bonita na fita, para ter planos bonitos de Oscar. Por isso que eu gosto muito desse diretor, porque ele já fez isso muito lá no Sem Novidades no Front. Ele usa da linguagem, a crítica está na própria forma de mostrar as coisas, não exatamente no que está acontecendo, mas nesses detalhes, nessa câmera que fica de longe ali, quase aquele ponto de vista divino, né? De cima, vendo aqueles bonequinhos no tabuleiro ali, tudo armadinho, tudo muito bonito. E perfeito isso, René. Qualquer coisa que saia do lugar daquela organização, isso abala e vira um turning point na própria história, né? Então, o cara chega de repente e o Papa, o que morreu, tinha nomeado aquele, e aí uma mulher vai servir o cara e aí dá um problema, né? O outro que viu alguma coisa estranha antes do Papa morrer. Tem essa coisa que fica parecendo um mistério, mas é porque, na verdade, as coisas não estão às claras, né? Tudo é joguinho de poder e é muito maravilhoso, como eu falei, a Isabela Rossellini falar, né? Para vocês nós somos invisíveis, mas Deus nos deu olhos e ouvidos, né? A gente sabe o que está acontecendo, que a gente não pode falar nada. Mulher está sempre fora desse jogo aí, né? Sempre esteve, né? Eles dizem até, quem acredita, né, nesses evangelhos e tal, que teria até um evangelho de Maria Madalena que foi escondido, né, para ficar só entre os homens, né, como a igreja é. Então, se esse Papa no final, que vai ter um diferencial em todos os sentidos, um olhar, uma genética, uma percepção, uma sensibilidade, né, que eu acho que... Falei, gente, é um filme só com homem, tem uma ou outra mulher só, as mulheres ficam no fundo, que saco. Mas não, é um filme muito feminista nesse aspecto, né, ele tá colocando que esse mundo masculino já deu, né, tem que dar tem uma mudança radical aí, porque senão não vai mudar nada, né, e aí isso que vocês falaram também, que o Ralph Fiennes ser essa pessoa que você acredita no caráter, na fé dele, na bondade dele, em como ele percebe tudo aquilo, é muito importante, porque a gente está ali com ele, a gente está para ter essa visão que seja mais próxima daquilo que é o ritual, daquilo que já é convencional e conservador, mas abrir para o que é o verdadeiro sentido dessa grande empresa que é o Vaticano, né? E do que ele significa para o mundo. E o tanto que ele teria que se envolver mais do que ficar ali dentro das normazinhas e o mundo explodindo lá fora e eles fechados ali dentro, decidindo coisas como se não existisse um mundo lá fora, né? Então, nossa, o filme também me arrebatou nesse aspecto. E muito por causa, como eu falei, da direção em todos os sentidos, assim. Até de como ele conduziu os atores que estão realmente muito bem. Como eu falei, o Ralph Fiennes, ele não precisa nem de diretor, porque ele é sempre maravilhoso. Mas você vê que ele está sendo dirigido para isso em harmonia com os outros, cada um num tom, né? E ele é muito filosófico, assim, porque eu fiquei pensando, né? A gente confia muito no Lawrence, no Cardeal Lawrence. Então a gente tem fé nele. Mas a gente tá refletindo e questionando sobre essa fé. Junto dele também. E aí quando vem, né, a possibilidade de um Papa completamente diferente de tudo
até então feito pela igreja, né? É também um ato de fé nesse sentido de que é um desconhecido ali, né? É um caminho desconhecido, é um caminho novo, é uma renovação completa. E aí é um ato de fé, de confiança. Tipo, isso precisa ser feito, né? É o que precisa guiar esse microcosmo, essa pequena sociedade ali, e a gente estende para a sociedade como um todo, né, que a gente está falando aqui, como que representa. Mas é isso também, é essa confiança no que você, por uma limitação, desconhece. Sabe? É puro desconhecimento, assim. Então, ao invés de ser vencido pelo medo, né, ao invés de ser vencido pelo ódio, na verdade é você ter fé, é você ter essa confiança no que é diferente. Então, eu achei isso poderosíssimo, assim, porque é como eu estava falando, né, essa discussão toda de política, da gente repensar o quanto que está falido, essa coisa da participação das mulheres ser nula ali. E aí eu também adoro, Ana, quando ela intervém, assim, é muito assim, olha, a gente também tá aqui. E aí tem toda essa energia masculina que a gente ainda encara muito em diversas situações. Então, assim, parece que eu, assim, vou falar o que eu sinto mesmo, assim, vendo o filme, sabe? Parece que ao mesmo tempo que ele tá questionando, ele tá trazendo valores, sabe? Valores mesmo para você pensar sobre fé, sobre justiça, né? Sobre tudo que a gente precisa voltar a valorizar nos dias de hoje, porque tá ficando cada vez mais difícil, assim. Então, a forma como ele coloca o filme, né, é muito importante para isso, porque também a igreja também tem essa formalidade, essa coisa de passar uma certa perfeição, né, no que faz, né, as regras, os dogmas. Então é tudo assim, né, muito bem desenhado, né? Tem que ser muito bem desenhado, muito bem vendido. Então eu estava reparando até os boletins que informam sobre como o Papa atual está no hospital. Então é tudo muito descrito de maneira assim que eu nunca vi antes. Uhum. É uma coisa muito, sabe, perfeita, tudo, né? Os figurinos, que eu vou chamar de figurino, porque é isso, né? É também uma performance de poder, assim. Então, o filme ter toda essa formalidade é muito importante mesmo, porque traduz essa ideia, né? De uma instituição que vive muito disso também. Vive muito dessa aparente perfeição, assim, dessa aparente desse rigor, mas que na verdade precisa de renovação total, porque é tudo meio que uma hipocrisia, né? A gente vê ali no filme as muitas mentiras, né? As muitas manipulações. Lobby. Então, o lobby. Então, assim, são seres humanos, afinal de contas, sabe? Aí, é isso, assim. Na medida em que são seres humanos buscando uma certa elevação espiritual, por que eles estão, na verdade, se deixando levarem muito mais, se deixam levando muito mais pelas questões mundanas, digamos assim, do que por essa elevação espiritual, sabe? No fim das contas, eles estão reproduzindo o que acontece aqui fora, assim, né? Pensando eles separadamente. Então, como que eles vão ser uma inspiração? Não tem como ser uma inspiração se eles estão reproduzindo os mesmos problemas da sociedade. Então, é o principal problema da igreja, é isso. Não tem como inspirar se você não só reproduz os problemas. Então, eu achei bem importante, assim. É um filme bem feito, né? Um filme bom de assistir e que traz muita coisa pra gente pensar, pra gente refletir, assim. É bem legal. Não? Eu achei ele classudo.
Classudo. É porque também a gente fica pensando, né? Essa figura do Papa, né? Nada mais é do que uma pessoa santificada em vida, quase, né? É quase essa ideia dessa figura, né? De líder espiritual e toda a pompa, né? Que isso tem. Então, eu fiquei pensando, assistindo o filme, que é muito difícil você retirar, né? A sua parte humana, né? Que é o seu ego, as suas ambições. Porque, querendo ou não, é um baita poder, né? Dentro de uma super instituição que é a Igreja Católica, né? Que persiste aí há milênios. Então, o personagem do Cardeal Laurence, ele traz essas dores, né? De tipo assim, meu Deus, eu não consigo assumir isso. Porque eu não sei se eu creio nessa instituição, como eu posso guiá-la, né? De alguma forma. Então, eu acho isso muito doido, essa figura do Papa, né? Que é quase um santo em vida, sabe? E como que decide-se isso, né? Qual de nós é o mais santo para poder assumir esse direcionamento? Então, é muito doido, né? Porque, querendo ou não, todo mundo ali é humano, né? Então, eu acho que talvez também seja um grande problema, assim, ao meu ver, pessoal, né, das religiões em si, que é essa ideia de alguém saber mais e poder dar conselhos ou poder absolver os erros de outra pessoa, por em tese estar mais perto de Deus, assim, sabe? E aí isso também ficou me passando nesse filme. Mas eu achei muito, muito, muito legal, eu concordo com o que todo mundo falou. Mas fiquei com essas questões, assim, de santidade em vida, né, que é o que o Papa acaba se tornando, por vontade própria ou não, né, por lobby ou não, né, porque tem essas questões, alguns fazem, outros não, e o filme mostra muito bem isso, assim. E o Benítez? Pois é, esse corpo estranho, né, que tá ali surge, né, em cima da hora, né, ninguém tá esperando, que acaba sendo o grande eleito, a salvação, né, do momento. O mais humano daqueles caras ali, né? O mais que viveu mesmo a vida sem ser naquela performance de roupinha e isso e aquilo. E as freiras limpando o Vaticano e fazendo comida para eles. E ele tá ali. Nossa, eu achei muito surpreendente. Eu ainda achei que era baseado em alguma coisa real. Então eu tô assim, ué, que papo que é isso? Porque é tudo, essa roupa pode valer para qualquer década, né? Assim. Uhum. E aí eu pensando nisso, eu tô assim, que guerra é essa? Aí depois eu falei, não, isso só pode ser fictício, né? Que loucura minha, eu não conheço muito essas histórias de papo. E foi por um caminho que eu não tinha a menor ideia que seria possível. Eu falei, gente, será que a Igreja Católica tá puta com isso? No sentido de ser conservadora, de achar que como se fosse um desrespeito, sabe assim? Será que tem uma ala que tá achando ruim isso? É engraçado, né? Eu não vi falar sobre isso, que geralmente quando tem esses filmes que questionam a igreja, né, que entram nessas polêmicas, assim, geralmente tem um movimento contra, né? De boicote, alguma coisa assim, mas não teve. Para esse, pelo menos, eu não vi falar nada. É porque eu acho que não é também uma crítica assim tão evidente como é, por exemplo, no Spotlight. Uhum. Spotlight. Spotlight é sobre um caso terrível mesmo, e polêmico, porque a igreja nega e tal, isso abala a imagem. Mas esse filme, ele não tá abalando a imagem, assim. Ele tá mostrando assim, olha, ok, já que vocês têm essa treta toda, esses detalhes todos, esse poder, essa performance toda, faz um negócio legal pro mundo, né? Que é a possibilidade do Benítez virar o Papa, que vai levar essa ideia da religião para o mundo como esse santo, como vocês estão falando, representante de Deus no mundo.
que bom que é um cara assim, né? Sim. O Benítez, né? Figura impossível na igreja. E eu acho interessante as coisas do Benítez, porque logo no início ele fala que nada externo deve afetar o julgamento, mas é exatamente o externo que faz com que o Benítez seja eleito. Porque é toda a situação que ocorre no entorno que vai levar ao discurso lá do cardeal italiano mais conservador, que vai ter a resposta do Benítez e que vai, né, convencer os outros a votar nele. Então acho que também tem essa crítica aqui que não é muito clara, muito aberta, mas da igreja, ao invés de se fechar no conclave, se abrir mais para a sociedade e escutar mais o lado de fora ali. Porque é isso que vai causar, o que causa, pelo menos no filme, uma mudança efetiva real, né? Senão ia ficar todo mundo naquele joguinho ali, sendo eleito os que são sempre esperados de serem em todas as votações ali, pelo menos dentro do filme, né? Dentro do que é mostrado ali. Deixar a luz entrar, né? Que eu tava falando. E é legal porque ele pega o cara italiano, que é bem um fantasma do fascismo, do Mussolini, e aí você tem um latino diverso, né? Vamos chamar assim. Um latino, e isso para mim também é muito representativo, não é à toa. O Benítez e o como é que ele fala? O outro lá, o que era o fascista, tô brincando, tô falando do estereótipo, né? Esse Sérgio Castellitto, o Tedesco. Sim. Sabe? Aí você vê essas ideias ali germinando. O John Lithgow, porque sempre ele vai fazer bem também esses caras meio traíra, né? E aí você tem um negro possível, mas o negro também é homem e também falha onde não pode, sabe? Eu não acho que é casual nenhuma dessas escolhas dos nomes das nacionalidades, né? E nesse aspecto o Ray Fiennes vira o irlandês meio neutro ali, né? Sem dúvida é um filme que traz aí, né, muito para se pensar, muito para se debater, né, sobre todas essas questões. Mas eu queria terminar aqui o nosso podcast trazendo citações de duas músicas do cancioneiro pop brasileiro. Uma delas é O Papa é Pop, Engenheiros do Havaí, em que nos versos nós ouvimos, né, qualquer coisa quase nova, qualquer coisa que se mova é um alvo. E acho que dá para pensar em conclave a partir disso, porque é isso, qualquer coisa que se mova, né, vira um alvo, né, qualquer coisa que se mova para qualquer lugar, né, seja para você, se for um retrocesso, se for um progresso, né, vai ser um alvo de alguma maneira. E ninguém está salvo, né? Termina essa parte da música. Mas a que eu mais gosto de pensar é na do Pepeu Gomes, masculino e feminino. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Acho que é perfeito pro final ali do conclave. Muito bom. Muito bem, você que ouviu o nosso podcast, você que também viu o conclave, se surpreendeu, esperava que o filme fosse te pegar dessa maneira, né? Fosse fazer você pensar em tantas coisas, diz pra gente aí nos comentários, entre em contato conosco. Você que faz parte do Cineclube, interaja conosco lá no nosso grupo fechado para apoiadores. A gente quer muito saber o que você achou desses dois filmes, né? Não só do Conclave, mas também do Anora, que foi outro tópico aqui do nosso podcast. Quero agradecer a Ana pela participação e a gente se fala novamente em breve para discutir mais filmes do Oscar, Ana. Obrigada, gente, foi ótimo, foi bom, né? Trocar ideias diferentes para a gente poder ampliar, que é o propósito disso aqui, né? A gente ampliar a nossa percepção do filme. Muito bom. Massa. Renê, valeu demais, meu caro. Valeu, gente. E legal, eu tava pensando aqui que são dois filmes que, em diferentes medidas, simbolicamente, metaforicamente, aí, representam um pouco esse período de campanha e votação do Oscar, né? De casamentos
por dinheiro, de confabulações políticas, de várias coisas aí que acontecem de um atacando o outro por baixo dos panos, em busca do grande vencedor aí para ganhar a estatueta. E como já disse, eu adoro estar aqui para comentar essa época do ano. É verdade, muito bom, Renê, valeu. Lari, muito obrigado também pela participação. Eu que agradeço, gente, sempre bom estar aqui com vocês. É isso, Kel, vambora, porque em breve a gente ainda tem muito o que falar sobre esse Oscar, né? Ou se tem. Beijo, gente, até a próxima. Grande abraço, pessoal, até mais, tchau.